Bom, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de arquétipos xamânicos, né? Que nós estamos fazendo há algumas semanas. Hoje eu trouxe um arquétipo que a gente vai falar qual que é o arquétipo após a meditação, que nós vamos fazer mais tarde, né? A gente sempre tem o hábito de fazer a apresentação e no final fazer a meditação juntamente com a ativação do poder energético de uma determinada planta. Esse arquétipo que nós vamos conversar hoje, ele trabalha muito o mental. Então, no momento que você vir, né, a manifestação, a presença desse arquétipo, ir de encontro a esse animal de poder, é importante que você comece a fazer uma reflexão para poder expandir a sua consciência. Ele nos mostra e nos pede para que nós acreditemos no nosso coração e façamos a expansão da nossa consciência. O que significa acreditar no seu coração? É você se conectar ao seu sentir, despertar o seu sentir. Né? A gente está tão desconectado, às vezes, daquilo que nós estamos desejando na nossa vida, estamos tão desconectados com o nosso sentir, porque ele vai muito além do emocional, né? Desse desconforto emocional que nós costumamos lidar no dia a dia. Esse desconforto emocional, ele está muito mais conectado, ligado ao ego, porque esse desconforto emocional diz muito do medo, né? Ele está muito ligado ao medo daquilo que eu tenho, né? Para ser incompreendido dentro de mim e não faço essa reflexão, não paro para ir profundamente de encontro ao meu sentir, deixar o meu sentir fluir, abrir a minha intuição, né, que é o que ele está pedindo aqui, teria que ir de encontro a intuição e perceber quais os aspectos da sua personalidade e do seu lado emocional e psicológico que precisam de atenção para serem aperfeiçoados e corrigidos, ou corrigidos. Como é que se dá esse encontro, né? Com esse meu eu interno? É justamente indo de encontro ao meu sentir, prestando atenção naquilo que está acontecendo dentro de mim, né? Entendendo por que de repente os pensamentos que estão naquele momento estão tão agitados, tão aflorados, e eu estou emocionalmente abalada em relação àqueles pensamentos. É parar de ter medo em relação àquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, as imperfeições que eu ainda tenho para trabalhar. Todos nós temos aprendizados. E esses aprendizados fazem parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Agora, se você não desperta o seu sentir, não se ocupa, não preocupa, porque preocupar você se preocupa, né? Preocupa de ir de encontro a esse sentir, medo de se machucar, medo do que você vai encontrar. E, na verdade, esses aspectos sombrios, esses aspectos desconhecidos internamente, eles fazem parte do seu crescimento. Eles são necessários para o seu crescimento. E você só vai conseguir, né, fazer esse trabalho interno desde que você se recolha, fique nesse estado de introspecção, que traz a reflexão, e entender todas essas camadas que ainda tem dentro de você para serem manifestadas, no sentido de você olhar para elas,
aceitando aquilo que tá acontecendo ali e você trabalhar com aquilo. Trabalhar no sentido de se autoconhecer e emocionalmente fazer um trabalho de harmonização em relação àquilo que você está sentindo naquele momento. Esse é o arquétipo que pede para você se ligar ao seu elemento ar, como eu estava falando naquele momento. O elemento ar, ele está linkado, ligado, é conectado à consciência. Para que nós possamos atingir a nossa consciência e a mente superior e tenhamos intuições, a gente precisa ultrapassar uma certa camada do ego, que é onde entrava, que é onde bloqueia essa conexão. Porque quando você tem medo, né, de ir de encontro àqueles aspectos dolorosos que em algum momento provocaram dor e sofrimento e você se recolheu e se encolheu e se assustou com aquilo que estava sendo manifestado e não aceitou aquilo que estava sendo manifestado, que veio através de uma emoção muito forte, né? Aquela camada fica obscura dentro da sua consciência, ela vai para o seu inconsciente. E o inconsciente, ele sempre traz isso à tona em algum aspecto. De alguma forma, esse inconsciente vai trazer isso para que você possa lidar com isso uma hora ou outra, né? Seja numa relação emocional, seja num problema onde você tenha que se recolher, que aquilo já está no seu físico, manifestado no seu físico, que é o momento de você lidar com as doenças que foram criadas, né? As doenças que foram somatizadas, porque você não se deu esse tempo, não se permitiu observar tudo aquilo que estava acontecendo na sua mente, todo esse desequilíbrio que ocorreu dentro de você, porque você não se permitiu e não se aceitou diante de cada emoção, cada emoção manifestada. Esse arquétipo pede para que você, através dessa visão ampliada, onde você vai se olhar amplamente, no sentido de entender o seu lado luz, seu lado equilibrado, seu lado lúcido, né? Entender o seu lado sombra, a busca é justamente para que você, nesse encontro entre a luz e a sombra, você entre em equilíbrio nesse momento. Procure entender, né, que apesar de tudo aquilo que eu estou renegando em mim, eu tenho um outro lado positivo. Eu tenho um outro lado que me eleva, que me transforma, que me transcende dessa energia, para que eu consiga transcender isso. Eu preciso lidar com isso que está acontecendo, para que a gente possa transcender, transmutar, mudar, né? Mudar no sentido que a gente só muda quando a gente entende. A gente só muda quando o insight vem, quando a intuição é despertada e o meu sentir fica aflorado naquele momento. Eu perceber que aquilo me elevou a minha energia para uma outra vibração. Esse é um estado de mudança importante, que todos nós temos condições de fazer. Basta que a gente faça essa imersão, tenha esse olhar, vá de encontro a tudo aquilo que está povoando o sentir ligado ao mental, para que a gente possa ultrapassar essa camada do ego, deixar que as ilusões, tudo aquilo que o ego cria, né? E o ego entende e o ego acredita, é uma ilusão. Porque isso está sob uma ótica que não é uma verdade. É um momento criado, né,
para que você possa se manifestar, criando um personagem, criando uma personalidade, para que possa exercer naquele momento uma interação. Mas verdadeiramente você não é aquilo que você está manifestando, está criando e acreditando numa situação que foi manifestada pelo seu ego, baseada em crenças, né, que foram internalizadas, crenças que precisaram construir um personagem para lidar com essas situações. E, na verdade, esse verdadeiro eu, né, que está lá escondidinho, ele tem outras coisas que precisariam ser reveladas, precisariam ser manifestadas, só que você não permite, por conta dessa ilusão que você projeta, né? E se projeta nessa ilusão e cria os ambientes à sua volta e as interações à sua volta. E vai se manifestando dessa forma justamente porque não faz esse trabalho interno de entender aquilo que está sendo revelado. O que está tentando ser revelado? O que eu sou? Quem eu sou? São perguntas importantes que nós deveríamos fazer. Porque muito do quem eu sou, né, da forma como atuamos ainda, está muito baseada no ego, naquilo que é importante para poder interagir com o outro, ou com o meio onde eu vivo. Mas esse não é o meu verdadeiro eu. Esse eu, né, essa personalidade, é alguém que eu estou criando para poder interagir com aquele meio, mas não é o meu verdadeiro eu. Esse aspecto não é um aspecto manifestado honesto sim, no sentido de eu estar colocando ali diante do meu caminho aquilo que eu gostaria de manifestar. Justamente porque está perdido nessa ilusão do ego em relação daquilo que eu estou fazendo sendo importante para alguém e não para mim. Quando nós tomamos uma atitude e agimos com sinceridade, no sentido de você estar se manifestando, não se importando com o que o outro pense ao seu respeito, fazendo aquilo que você quer fazer, seja a atitude que você queira tomar, sem olhar para os lados, sem se preocupar com a aceitação do outro, sabe? Você está tomando a sua vida nas mãos. Você está, naquele momento, empoderado, completamente empoderado. Não importa o julgamento que o outro faz. Não importa. Porque você está empoderado e aceitando as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, né? E até mesmo entendendo aquele lado um pouco mais complicado, mais difícil, que ele também se manifesta junto, né? Que é o nosso lado sombra, que todos nós temos, ele está ali presente também. Só que você o reconhece numa frustração, numa insatisfação, num sentimento que desperta numa hora ali que, né, você está lidando com a situação, seja um sentimento que for aflorando, você observa aquele lado, só que ele está caminhando junto. Você não está escondendo, você está caminhando junto, trazendo essa sombra junto, não renegando essa sombra, para que ela possa, em algum momento, né, foi um eu seu manifesto. Ele teve um aprendizado, provocou
uma sensação, uma dor, né? E ele foi renegado. Você renegou. A partir do momento que você se aproxima desse seu lado difícil, complicado, né? Cheio de complexidades, e você o abraça, porque você, nesse momento, você está se aceitando, você não está pedindo que o outro ame você, entenda, compreenda você. Você está se amando e se aceitando apesar disso, apesar dessa sensação que ainda habita no seu coração. Não, você está olhando para aquele aspecto e está aceitando que ele se manifestou em algum momento. Quando eu consigo me observar, olhar para mim, com tudo aquilo que eu já senti, daquilo que eu já realizei, já manifestei. Em algum momento veio aquela sensação impetuosa e eu provoquei um sofrimento para mim, porque a gente não provoca sofrimento para o outro, só provoca sofrimento para nós, para a gente. Né? Que a mesma energia que eu emito para o outro vem para mim. Quando nós estamos em frente de uma situação ou de frente de uma pessoa e a gente manifesta uma energia para aquela pessoa, aquela energia sai de mim, né? Mas ela também volta para mim. Ao mesmo tempo que eu emito amor, eu recebo amor. Eu sinto amor. Quando nós amamos alguém de verdade, nós sentimos essa sensação maravilhosa no nosso campo de vibração, no nosso coração, no nosso olhar, na forma como nós emitimos uma palavra para alguém. É a mesma coisa quando a gente emite uma palavra de ódio em relação à pessoa, um pensamento de ódio em relação àquilo que eu estou emitindo, eu estou sentindo, porque aquela energia está vibrando dentro de mim. Então, são os dois lados da mesma moeda. Assim como eu tenho essa capacidade de emitir amor numa situação para alguém, eu também tenho essa força dentro de mim ainda, né? Que são essas energias sombrias que ainda nós temos dentro de nós, mas são energias que fazem parte, que as nossas sombras, elas fazem parte de nós. Nós não podemos renegá-las, elas estão ali. É uma consciência. Não tem consciência, mas é uma consciência que fez uma escolha, está fazendo uma escolha em se manifestar daquela forma. O que você vai fazer? Você vai esconder? Não, você vai entender. Você não precisa se manifestar daquela forma. Para que você possa se empoderar e tomar atitudes, imprimindo uma energia diferente nesse momento, basta que você olhe para aquilo, entenda por que aquilo se manifestou, se acolha nesse momento, se permita sentir, porém, ao mesmo tempo que você se permite sentir, você não precisa emanar isso para fora, no sentido de colocar essa força, essa energia, colocando uma potência, né? Quando eu entro na negação, ou quando eu entro na mesma sintonia que aquela manifestação interna tá me conduzindo, eu estou me ligando naquela sintonia. Esse meu outro lado, que é o lado racional, né? Racional. Ao mesmo tempo que ele é racional, ele é amoroso, porque ele está observando, ele está acolhendo. Esse meu lado, que é o despertar da minha sabedoria e da minha intuição, vai fazer com que eu consiga transcender esse momento, no sentido de não tomar mais aquela atitude impetuosa e imprimir toda aquela força, toda aquela raiva. Não, entender, né? Respirar, sentir o processo, no sentido de eu sentir a situação que está sendo manifestada na minha vida e automaticamente, quando eu tomo todas essas medidas, né?
é aquela sensação de acolhimento com todas as suas partes, porque a gente está se pegando aí num todo, né? Entendendo o lado lúcido, o lado claro, o lado intuitivo e o lado racional do ego. E nesse encontro nós estamos conseguindo alinhar os dois lados para continuar nos manifestando com equilíbrio dessa vez. Porque quando eu faço esse movimento interno dentro de mim, eu volto ao equilíbrio. E isso, né, é o que esse arquétipo quer dizer. Você mergulhar no invisível, no desconhecido, naquilo que você desconhece, que traz um certo medo, mas não deixar o medo dominar. Entender essa sua parte, para que você possa transcender. Transcender no sentido de transformação, né? De não se abater, de não se renegar e de se aceitar. O lado inverso desse arquétipo não, ou melhor, o lado não observado desse arquétipo quer dizer que o que está em desequilíbrio aí é a falta de conexão. A falta de conexão entre a mente superior, que é esse momento que eu consigo transcender. Quando eu não consigo, né, me conectar com essa minha mente superior, essa inteireza, essa intuição, essa sensação de paz, né, que você atinge quando você está centrada ou equilibrada, né, você não consegue atingir porque fica ali naquela briga interna, né? O mental fica o tempo todo se degladiando. Quando você atravessa esse mar, né? Quando você atravessa essa ponte, você consegue novamente se conectar. Porque houve esse trabalho de aceitação daquilo que foi manifesto. Então, esse arquétipo, ele vai pedir para que você desperte o quê? Desperte o seu amor, não pelo outro, mas por você mesmo. Aceitando tanto o seu lado equilibrado, quanto o seu lado sombra. Quando nós conseguimos fazer esse trabalho interno, né, atravessar essas tempestades criadas ao longo da jornada, a cada aprendizado, quando a gente atravessa essa tempestade e se acolhe, se aceita com tudo aquilo que você co-criou, todas as atitudes que você tomou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você despertou, tudo aquilo que você sentiu, né? Aceitando todas as suas manifestações, todos os pensamentos ligados ao teu sentimento, à tua sensação despertada, e se ama, se aceita, né? É um momento que você consegue voltar a se conectar. Isso que esse arquétipo vem contar para você quando ele se manifesta numa meditação ou numa vivência xamânica. Esse aspecto desse animal de poder, que a gente vai ver se encontra ele hoje, né? Esse aspecto desse animal de poder, quando ele vem justamente para mostrar tudo isso que está adormecido, todos os aspectos que estão conturbados dentro de você, para que você lide com ele, trabalhe com ele, entenda e consiga, né, se manifestar juntamente com ele,
fazendo esse trabalho com o seu mental, alinhando o seu mental no sentido de se permitir observar o seu pensamento. Que nem muitas vezes você não se permite observar o seu pensamento. O pensamento vai ali se manifestando e você bloqueia, porque tem medo daquilo que você está pensando. Observar o pensamento não é potencializar aquilo que está pensando, é entender a sua mente. Ou se observar diante daquilo que está sendo manifesto na sua mente, para que você possa voltar a se conectar, para que você possa voltar a despertar a sua intuição. E a gente vai falar agora de uma planta, não sei se vocês conhecem, que está muito ligada ao aspecto desse animal, daquilo que nós estamos falando até agora, que é justamente esse trabalho com a mente. Essa planta chama-se cedro do Líbano, que depois que a gente fizer a meditação, vai ser feita uma ativação no campo vibracional, no campo energético de vocês. Essa planta chamada cedro do Líbano, ela dá força para enfrentar os intempéries da vida. Ela faz com que você tenha uma visão extrafísica expandida, estimula a coragem, porque a gente estava falando o tempo todo do medo, né? Do medo de lidar com a situação, medo do novo, medo daquilo que você desconhece. Então, o medo do desconhecido faz com que a nossa visão fique entorpecida. A gente coloque uma nuvem na frente dos nossos olhos, né? E a gente não consiga, e a gente cria uma ilusão em relação àquilo que nós estamos manifestando e nos projetando sempre, né? Sempre digo, quando estamos em desequilíbrio, nos projetando mediante a ilusão, por conta do ego, por conta do medo. Então, essa planta, atuando no campo energético, ela ajuda você a entender esse desconhecido, porque ela te dá força, né? Ela é o poder vibracional da planta, ao interagirmos com essa planta, ela justamente vem para isso, para que você ela atue no seu campo vibracional, estimulando a coragem, né? E numa meditação, por exemplo, ela abre a sua consciência, a janela da alma, né? Que é o momento que nós estamos olhando para dentro e nos observando, e trabalha situações do passado, memórias do passado, né? Aquelas memórias difíceis que ficam lá e a gente e a gente está o tempo todo regredindo de forma inconsciente para aquelas memórias e ela faz com que você caminhe até essa situação e mude o seu olhar. Mudar o seu olhar em relação àquilo que foi vivenciado é entender, aceitar, se amar com tudo aquilo que você despertou naquele momento. A atitude que você teve, a sensação que foi despertada, não importa. Eu só posso mudar o passado no momento que eu fizer revisitar esse passado e mudar a minha energia, mudar a minha sintonia no sentido de que, tá, eu aceito, eu agradeço porque aquilo foi uma experiência importante, eu me amo, né? Amo aquilo que foi construído naquele momento, porque hoje eu posso mudar e fazer diferente. Essa é a transformação que nós podemos fazer nesse passado, quando a gente faz esse, né, volta ao passado no sentido de mudar. Mudar, eu posso mudar, porque o que eu estou mudando é o meu olhar, me aceitando,
e me amando com tudo aquilo que eu construí, com toda aquela experiência que eu trouxe. Então, ela trabalha o karma, estimula a sua caminhada pela vida e sua proximidade com essa planta renova as suas energias. Tudo isso é que nós vamos tratar agora, durante a meditação e na ativação do campo vibracional, no campo energético de cada um de vocês presentes aqui na sala. Bom?